Glória a Deus. Os visitantes foram apresentados? Acho que não, né? Nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje. Você que não é membro ainda dessa igreja, ou que é membro de uma outra igreja, veio aqui visitar. Levanta sua mão. Você que não é membro de igreja nenhuma, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que está perto aí, dá um aperto de mão, um abraço nessa pessoa, agora já pode, né? A gente ficou muito tempo sem poder fazer isso, agora vamos aproveitar. Seja bem-vindo, querido. Sinta-se em casa, em nome de Jesus. Irmãos, a gente vai continuar, né, falando sobre o mesmo tema que nós começamos a falar na semana passada, que era posição sem posicionamento, parte 2. É quase o nome de um filme, né? Vamos lançar aqui a série. Eu precisei tirar um monte de coisa, gente, senão ia ter a parte 3 e a 4, entendeu? Aí hoje eu cheguei ali e fui riscando, porque tem tanta coisa para falar e a gente às vezes não se dá conta de que não cabe no tempo, né? Então tirei um monte de coisa e a gente fica com a parte 2, enxuta. Mas é importante recapitular um pouquinho, porque já faz uma semana, né? Então tem gente que esqueceu um pouco e tem gente que não veio. Então a gente recapitula só de maneira bem resumida, o que a gente começou a falar para poder dar continuidade. Na semana passada a gente não precisa colocar os textos que eu vou falar agora não, tá, irmão? Só vou falar deles para poder fazer um link aqui. A gente começou definindo posição, né? E lendo alguns textos bíblicos sobre posição, como Deus nos tirou de uma posição e nos colocou em outra em Cristo. Então nós vimos Colossenses 1,13, que diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Mostra que nós mudamos de posição, espiritualmente falando. Depois nós falamos que posição tem a ver também com localização e tem a ver com estar em Cristo. Falamos de 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas se passaram e todas se fizeram novas. E aí falamos também que estar em uma posição implica ter posicionamentos compatíveis com essa posição. E nós lemos Efésios 5, de 8 a 10, que diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são filhos da luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E aí nós falamos sobre, infelizmente, né, o fato de que infelizmente existem pessoas que foram colocadas numa posição por Jesus, né? Foram feitas filhos de Deus, mas que não têm andado como filhos, ou seja, não têm tido posicionamentos que são posicionamentos dignos de filhos de Deus. E aí, nós falamos sobre como é importante a gente entender que os nossos posicionamentos estão diretamente ligados aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, né? Não apenas em nos manter na posição que Ele nos colocou, como também nos colocar em posições mais altas. E aí a gente explicou que colocar em posição mais alta não necessariamente implica mudança de título, né? Isso pode acontecer, mas mais alta de maturidade, de unção, de revelação de Deus, de graça, e que há um plano da parte de Deus em que a gente cresça e que a gente de fato possa experimentar. Quem do Tadel, tem muito a ver o que a gente falou, né? Porque fala de santidade e, na verdade, a santidade poderia ter sido entendida como posicionamento de obedecer a palavra e como isso vai trazendo coisas para nós. Inclusive, Deus vai confiando coisas maiores na nossa mão à medida que a gente vai mostrando que tem posicionamentos confiáveis de obediência. Então, a gente viu isso. E aí a gente analisou, né? Eu disse a vocês logo no início que a gente aprende sobre Deus não apenas com o que Ele diz para a gente fazer, mas também vendo a maneira como Ele age. E aí nós vimos a maneira como Deus agiu em relação a Saul. Havia um plano da parte de Deus para Saul, né? Nós vimos isso, como Deus queria manter o reinado de Saul, mas como Ele disse em um determinado momento que não ia mais fazer isso. Por quê? Os posicionamentos de Saul revelavam que ele não estava sendo responsivo em relação aos planos que Deus tinha para ele. Depois nós vimos um pouquinho sobre isso na vida de Eli, em relação aos filhos. Havia uma promessa para aquela família. E aí, em dado momento, depois de avisar algumas vezes, Deus já estava avisando a Eli que Eli tinha que repreender os filhos dele pela maneira pela maneira como eles estavam agindo. E Eli não fez isso, né?
E aí Deus disse para ele algumas coisas bem sérias, inclusive que ele estava honrando os filhos mais do que a ele. E aí nós dissemos que esse é um risco, né? Que as pessoas correm muitas vezes, elas esquecem de cobrar um posicionamento em relação à palavra dos filhos para ter um bom relacionamento com eles, e enquanto isso estão comprometendo seu relacionamento com Deus. E a gente foi passando por esses exemplos, depois nós mudamos a perspectiva e vimos alguns exemplos de pessoas que tiveram posicionamentos adequados à posição em que estavam. Então nós lemos um pouco da história de Esther, resumimos e vimos inclusive que Mardoqueu fez para ela, Mardoqueu, em algumas versões Mordecai, fez ela pensar, né, no momento em que ela teve medo de se expor para poder intervir pelo povo. Ele disse para ela: quem sabe se não foi para esse momento que você foi colocada nessa posição. Ou seja, quem sabe se não é esse posicionamento que Deus está esperando de você agora. E Esther realmente tomou o posicionamento de correr o risco de morrer, mas se expôs pelo povo, congregou, chamou para um jejum. E a gente viu que, além dela ter conseguido se salvar e salvar o povo, Mordecai ainda foi promovido, né? Nos dois primeiros casos nós vimos pessoas sendo tiradas da posição em que estavam porque não tiveram um posicionamento adequado. E nos dois últimos casos, que não são os únicos na Bíblia, né? Repito isso, tem muitos outros, por isso dá vontade de a gente falar mais, porque a gente vai fuçando e quer falar um monte. E no caso de Esther, além dela ter conseguido se manter na posição dela, ainda houve promoção para Mardoqueu, né? Então a gente estava falando de posições que foram mantidas ou houve promoção por causa de posicionamento. E aí depois a gente falou de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Também não vou ler de novo a história, mas que também chegaram a um ponto de ter que tomar um posicionamento que poderia levá-los à morte, né? E aí o posicionamento que eles tomaram foi exatamente esse: podemos morrer, mas não vamos nos curvar diante dessa estátua. E aí a gente falou sobre como ali nesse caso também houve promoção. Por quê? Porque aqueles homens reagiram de acordo com aquilo que Deus esperava. Estou tentando correr, gente, para não implicar, não comprometer o que a gente ainda tem para falar agora, tá? Então assim, se alguém não viu, não está entendendo nada, assiste, porque não tem como. E aí, depois disso, nós fomos um pouquinho para ler um pouquinho das cartas do Apocalipse, as cartas da Igreja da Ásia, e vimos que tem uma estrutura muito parecida entre uma e outra, né? Que elas começam, na maior parte delas, Deus dizendo: eu conheço as suas obras. Ou seja, eu tenho visto quais são os seus posicionamentos, eu tenho visto você. E aí Deus diz o que essas igrejas estavam fazendo, né, que era louvável, mas também dizia aquilo em que elas estavam sendo reprovadas. E junto com isso vinha um convite ao arrependimento. E sempre depois desse convite ao arrependimento havia uma orientação ou uma advertência sobre o que poderia acontecer caso elas não mudassem, né? Caso não houvesse mudança de posicionamento. E nós terminamos orando sobre isso, né? Eu pedi que cada um de vocês fechasse os olhos e pensasse se essa carta fosse escrita para você, né? O que Deus teria para dizer de bom dos seus posicionamentos e o que Ele teria para pedir a você que consertasse, que precisasse melhorar. E hoje eu queria ampliar um pouquinho, passar para essa segunda parte, falando de algo que é muito bonito, né? Porque do mesmo jeito que a gente aprende vendo histórias de pessoas que não tiveram uma continuidade, apesar de haver um plano de Deus, por causa dos posicionamentos dela, nós vimos histórias de pessoas que continuaram, mas a gente pensa assim: gente, e aí? Como é que eu resolvo esse negócio? Como é que fica para mim? Eu queria continuar essa nossa reflexão falando de uma coisa que todos nós podemos fazer, que é nos reposicionar. Porque Deus nos permite fazer reposicionamentos. O que é um reposicionar? É quando eu me dou conta de que eu saí, de que eu abri mão de posicionamentos que eu precisava ter tomado. E por causa disso eu comprometi a posição que Deus me colocou. Mas eu olho e eu decido voltar. E a boa notícia é que Deus nos permite fazer isso. Na verdade, Ele quer que a gente faça isso.
Mas isso também é um caminho nosso. Ele não vai pegar a gente e colocar ali. Eu até pensei em fazer uma dinâmica, mas não dá tempo. Tudo eu fui cortando. Tirei a dinâmica, tirei vários textos, só tirei. E ainda assim ficou muita coisa. Mas pensa que, né, se alguém numa cadeira, que está numa posição, que foi colocado ali, e aos pouquinhos, sem perceber, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. A quem compete voltar para essa cadeira? A essa pessoa. Porque Deus nos permite voltar. E na verdade Ele quer que a gente volte. Mas precisa ser um movimento nosso esse. E eu queria que a gente visse 2 exemplos hoje, de 2 pessoas que se reposicionaram. E aí a gente vai primeiro falar do rei Josafá, que era filho de Asa. E nós não vamos ler tudo, porque seria muita coisa. Aí eu vou continuar te dando tarefa de casa, tá? Tenho certeza que você leu todos os textos que eu passei na semana passada. E aí eu espero que você continue lendo. Então a gente vai lá para a 2ª Crônica, vamos ler só o início, 2 Crônicas 17. Só para ter uma noção do iniciozinho dele. Para que a gente veja que ele começou bem. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Asa era rei de Judá. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá. Por quê? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Sempre tem uma relação de causa e efeito, né? Por que o Senhor foi? Porque ele andou nos caminhos. O Senhor está na vida de quem anda nos caminhos dele, amado. A gente começa por aí, né? Porque a gente às vezes quer reivindicar muito que Deus faça coisas, mas a gente não quer andar no caminho. E aí a gente começa a ver, você não vai ler tudo aqui agora, mas ele começou a ter um reinado que foi aprovado diante de Deus, né? Depois você vai lá em casa, vai dizer que como Davi, seu pai, ele não procurou os Baalins, ele tirou os postes ídolos, enviou príncipes a ensinar o livro da lei do Senhor, edificou cidades. Ele começou a tomar posturas e posicionamentos que agradavam a Deus. Aí no capítulo 18, bota o iniciozinho também, porque a gente vai pular vários textos. Diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Tem uma outra versão que diz aliançou-se, porque os filhos se casaram, e daí eles fizeram uma aliança, né? E aí, mais pra frente, pode botar o restante que vem. Para ele, o povo que viera com ele, o persuade. Aí a gente vê assim, ó. Pode colocar Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Agora ele está chamando para a guerra, né? Primeiro se aliançaram. O texto depois você vai ler em casa, diz que ao cabo de algum tempo depois, Acabe fez um convite para Josafá ir para a guerra com ele. Não vai dar para falar de Acabe agora, mas não era de Deus não. Depois tu lê. E Josafá sabia disso, que o cara estava pisando na bola já fazia tempo, né? Mas tinha uma aliança com ele. E aí chama ele para entrar numa guerra. Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Resumindo a história, irmãos, não precisa colocar aí. Você percebe em diversos momentos do texto, que a gente não vai poder ver aqui, que Josafá não está muito seguro não, mas ele aceita. Ele vai, não, eu tenho uma aliança contigo, estou contigo. Depois ele fala para Acabe para consultar a Deus, se não tem profeta. Aí é uma história grande, você lê lá depois. Acabe, não, só tem um profeta aqui que só profetiza coisa ruim contra mim. Tem os outros todos falam coisa boa. Mas Josafá pede para ele chamar. E o cara, né, o profeta Micaías, fala o que vai acontecer. Se subir para a guerra, Acabe vai morrer. Gente, estava ali. E Josafá foi assim mesmo. A gente olha agora e acha um absurdo. Mas quantas pessoas estão recebendo avisos de Deus? Sai daqui, isso é caminho de morte. Não faz isso não, olha o que aconteceu com fulano. Cara, não faz desse jeito não vai por aqui não. Mas vai. Aí olha aqui e acha um absurdo. Só que na hora que tem que tomar algumas posições, toma sem ouvir aquilo que está sendo dito.
E aí, gente, Josafá vai, né? Na guerra, interessante a cilada que acontece aqui. A gente vai ler esse pedacinho agora, para poder todo mundo entender. 2 Crônicas 18, 28 a 34. Acabe diz para Josafá: olha, eu vou disfarçado no meio do povo, não vou com vestes reais não, mas você vai como rei. Você vai com as suas vestes reais. Olha que interessante, ó. Subiram o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Quem é que está como rei aqui? Só Josafá, né? Vestido como? Ora, o rei da Síria, olha a ordem que o rei tinha dado para o outro exército. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Só que o rei de Israel estava disfarçado. Quem estava com vestes reais? Josafá. Ingênuo. Entrando em batalha que não era para entrar, caindo em cilada que não precisava. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. A gente até respira, né? Vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de o perseguir, por pouco. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Morreu como o profeta disse que ia morrer. O problema é que o cara que se aliançou com ele quase morreu também, porque foi para onde não tinha que ir. Porque se sabia que a guerra ia ser perdida, para que ia lá, né? Então, gente, a gente está falando aqui de alguém que começou bem, mas que de repente começou a fazer uma aliança e não perguntou a Deus se era para fazer. Você olha o texto, depois vai ler, a proposta veio e veio o aceite. Não foi, peraí, foi só ouvir o profeta. E o pior, depois que ouviu, ainda soube que o rei ia morrer. E foi. Aí ele volta, né? A gente fica aliviado, que bom. O outro só que morreu, ele voltou. Mas dá uma olhadinha na conversa que Deus tem com ele em 2 Crônicas 19, 1 e 2. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém, né? Foi por pouco. O vidente Jeú, a maneira como algumas traduções chamam profeta naquela época. Aí Deus vai ter uma conversinha com Josafá, através do profeta. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Né? Assim, ó, você foi livre pela misericórdia de Deus, você clamou, houve livramento. Mas por que você está ajudando aquele que você sabe que está fazendo coisas que desagradam a Deus? Porque a gente tem umas coisas assim, sabe, amados? Não, mas ó, é uma boa causa. A pessoa está toda errada, fazendo tudo errado, mas você quer ficar junto. E acha que não vai ter nenhum respingo. Claro que vai. E ele diz: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso, caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. E aí a gente percebe, depois ele vai falar, não precisa colocar o texto, vai falar também o que tem de bom nele, né? É interessante como é que Deus, ele sinaliza o porquê das coisas. E a gente percebe que Josafá não fica ali naquela posição, não. Ele fez uma besteira, ele levou um susto, ele foi advertido por Deus, mas ele decide mudar de posição. Ele decide voltar. E como que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque, primeiro, dá uma olhada lá em 2 Crônicas 19, do 4 a 11.
Vamos ler o início. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou, ele voltou a fazer o que ele estava fazendo antes. Né? Antes ele estava fazendo isso, ensinando o povo a servir a Deus, organizando tudo que estava desorganizado, tirando os postes ídolos, e aí ele volta para isso. É como se fosse assim: caramba, escapei por pouco, mas eu não vou ficar aqui esperando para ver de novo. E aí tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Depois você lê até o 11 aí, vai dizendo tudo que ele foi colocando. Dizendo para os juízes: olha, vocês ajam de maneira justa, hein? Vocês precisam julgar de maneira justa, porque vocês têm que ter preocupação com aquilo que o Senhor está vendo. Entendeu? E voltou à posição dele de rei, não apenas de alguém que precisava buscar o Senhor e se preocupar em agradar a ele, como também ensinar o povo a fazer isso. Ok? E depois, a segunda maneira que a gente tem de perceber que ele se reposicionou, não apenas como ele voltou a ensinar o povo a agir, mas porque ele foi levado a uma outra guerra depois disso. E o posicionamento que ele teve agora nessa guerra foi completamente diferente da guerra anterior. Isso tem que dizer alguma coisa pra gente, né? Aí a gente vai ver no capítulo 20, quando se apresenta outra guerra diante de Josafá. Aí a gente vai ler passo a passo, eu vou pedindo para você ir colocando, tá? Esse a gente vai ler um pouquinho mais. 1 e 2. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Preste atenção aqui, Josafá não foi procurar guerra, não teve alguém fazendo proposta. Agora, veio uma guerra contra ele. Existem guerras na nossa vida que a gente procura. E aí depois a gente quer que Deus ganhe. Só que ele não está lá. Porque ele não mandou a gente arrumar aquela guerra. Agora Josafá não está diante de uma guerra que alguém propôs. Vamos lá contra aquele povo. Não, era inevitável. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, a primeira guerra que a gente olhou, onde houve problema, ele foi voluntariamente, mesmo sabendo que não tinha que ir. Agora é uma guerra inevitável, né? Todo mundo aqui passa por guerras inevitáveis. Coisas que não dependem da gente. Preciso que troquem. Voi. Acho que é contato, né? Coisas que não dependem de nós, né? As guerras, as pelejas, as situações que se levantam. E aí, o que aconteceu com o rei Josafá? Olha o que diz o verso 3. Então, Josafá teve medo. Por quê? Porque ele é gente, ele era gente, igual a mim e a você. Né? Tem gente que tem medo de falar que tem medo. Tem medo de falar que tem medo. Que besteira, irmãos. Medo é uma das nossas emoções básicas. Todo mundo tem medo. O problema não é o medo. O problema é quando a gente deixa o medo paralisar a gente. Porque o medo vem na vida de todo mundo em algum momento da vida. Vem. Só que ele fez alguma coisa muito importante para se livrar desse medo. O que o texto diz? Ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Gente, a diferença da maneira como esse homem está se portando agora diante de uma circunstância de guerra, né? A diferença da situação anterior. Então ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Depois diz no verso 4: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Não só ele, né, como rei, mas ele juntou o povo todo para pedir socorro. E aí diz, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Irmãos, isso não tem lições para a gente só como pessoas individualmente, mas tem lições para a gente como igreja, né? Quantas vezes o livramento de Deus vem a partir dos nossos posicionamentos, porque a gente se junta, jejua, ora, vai buscar o Senhor em unidade. Então, de todas as cidades veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus,
é começar a exaltar, reconhecer quem é Deus, né? Antes de ir para a guerra. Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele começa a declarar aquilo que Deus pode fazer diante daquela circunstância. Pode colocar. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? Ele começa a lembrar os feitos. E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ele diz assim, ó, nós poupamos eles, e agora eles estão vindo contra nós. É como dizer, nós não somos culpados dessa guerra, Senhor. Né? É interessante quando você entra diante de Deus com coisas que você não causou, que não foram culpas suas, e diz, Senhor, eu não fui atrás disso não. Essa guerra está vindo aqui atrás da gente, essas situações não foram procuradas por nós. E o Senhor é o que tem cuidado de todas as gerações. Então é uma oração de lembrar a Deus quem Deus é, o que nós fizemos, por que a gente chegou até aqui. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Aí é interessante agora, porque ele reconhece a sua humanidade, né? E do povo, e diz assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Como isso é importante. Tem gente que no momento de guerra fica declarando, sabe, textos de vitória, que eles são importantes, mas junto com eles tem que vir também humildade, humilhação, dizer, Senhor, nós reconhecemos que nós não temos condição. Só que não para aí não, ó. E não sabemos nós o que fazer, a gente não sabe o que vai fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Sabe, não é aquela coisa vazia, não, vem contra mim não, que o meu Deus vai fazer acontecer, porque eu sou mais vencedor, amém, eu sou, mas tem momentos, querido, que a gente precisa dizer o que Deus quer ouvir. Senhor, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o que vai fazer. Nós temos consciência de que isso é maior do que a gente, mas os nossos olhos estão em Ti. Por quê? Porque a nossa esperança vem do Senhor. A nossa confiança em relação a essa guerra, ela está no Senhor. Isso é colocar Deus no centro. É sair do centro, é reconhecer a nossa humanidade, mas declarar em fé que nós entendemos que Ele pode fazer. Aí, é muito bonito o que acontece no verso 13, né? Não, no 14. Aí no 13 ele ainda diz assim, coloca o 13 ainda. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E a gente entende mais um princípio aqui, né? Para o povo que quer conquistar. Eles estavam em unidade. Estava todo mundo junto. Não tinha um achando que o rei tinha que fazer isso, dizendo aquilo, o outro falando mal do não sei o que lá, que o líder não fez. Não, eles estavam juntos nisso. Aí, irmãos, ó, a quebrantamento, a reconhecimento das nossas debilidades, a jejum, oração, consagração. Olha quanto posicionamento que esse rei tomou. Aí o verso 13, o verso 14, diz isso assim, ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Então, depois de posicionamentos corretos, aí Deus vem e faz o que Ele tem que fazer. O problema é que a gente faz sempre o contrário, né? A gente quer fazer do jeito que a gente quer fazer, depois fala, Senhor, vem, ajuda. Mas não, o povo fez aquilo que Deus esperava, como o rei Josafá fez aquilo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia,
filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Entendeu? Porque se você buscou, você não entrou porque quis, colocou Deus no centro, aí ele pode pelejar, a peleja é dele. Eu já vi gente pegando esse texto solto, gente. As pessoas fazem umas coisas, né, com texto solto. Não, porque eu não vou lutar nisso, porque a Bíblia diz que a peleja não é minha. Só que não tem posicionamento não antes. Porque Deus tomou a posição dessa peleja ser dele, porque ele olhou e viu que eles não tinham criado essa guerra. E que eles tinham se humilhado e eles estavam confiando nele para tirá-los da guerra. Então a peleja é dele. Se é dele, ele vai. Agora, quando a gente cria, irmão, não adianta ficar correndo atrás pedindo a Deus para te livrar da peleja, não. Tem que ir lá e se humilhar e pedir perdão. Porque tem um monte de gente fazendo isso, criando peleja e pedindo depois para Deus vir. Só que o espírito é atraído por obediência e santidade, não é por rebeldia. E aí ele diz: a peleja não é vossa, mas de Deus. E aí começa a dar as orientações. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição. Mas é interessante, né? Como é que Deus fica na tua posição. Tu não vai brigar não, mas fica aí. Não é para sair correndo não, né? Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Não esperaram ganhar não, irmãos. Já houve oração, se prostraram, louvaram antes. Não ficaram esperando o negócio acontecer não. Já começaram antes. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esse homem sabia o que aconteceu com ele antes, numa guerra, quando ele não creu no Senhor e nem nos seus profetas. Dessa vez ele se reposicionou. E não apenas se reposicionou para tomar as suas decisões, mas para ensinar o povo. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon. Irmão, a gente às vezes faz tudo o contrário. A gente quer ir para a guerra, quer brigar, quer falar. Não, Deus está mandando só você entregar, orar, adorar. Coloca Ele. Ele mesmo vai dando conta das situações. Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, começaram a brigar entre eles, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Aí a gente pensa que acabou, não acabou não. Ó. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo. E aí, porque era muito, depois você continua lendo, teve mais louvor, teve louvor antes, teve louvor durante e teve louvor depois. Entende? E aí você vai vendo depois tudo que aconteceu.
tá? Mas eu queria destacar com você o verso 15, que diz que a peleja é de Deus. Por que a peleja foi de Deus? Porque os posicionamentos do rei e do povo atraíram a presença de Deus. E aí, houve intervenção de Deus. Porque Deus peleja a nosso favor quando nós estamos agindo debaixo da direção dEle, defendendo as causas dEle, usando os métodos dEle para nos defender do que vem contra nós, né? E mesmo quando Ele guerreia, Ele manda a gente continuar na posição que a gente está. Não é para fugir da guerra. É porque nessa guerra não terei que lutar. Vai lá, Senhor, faz, eu não vou fazer a minha parte não. A gente vê isso aqui ser dito por Deus, a peleja é minha, já tinha acontecido uma série de posicionamentos que atraíram a presença de Deus. Deus não entra em guerras que criamos pela nossa desobediência. Ele entra nas guerras que são inevitáveis e resultado da nossa obediência. A gente está vivendo em obediência, está buscando discernir o que é agradável ao Senhor. Lembra o primeiro texto que a gente viu? E aí muitas coisas vão se levantar contra. Aí sim, a guerra é dele. Por quê? Porque nós estamos em obediência. Nós estamos defendendo a causa dele. Se eu estou defendendo a causa dele, aí a causa é dele. Agora, se eu estou defendendo causa que ele não aprova, por que eu vou achar que ele vai se levantar em meu favor? Se claramente ele advertiu Josafá antes, você está achando que é normal isso? Se juntar com quem está fazendo coisa errada? A gente olha aqui para isso, é grande, é coisa de rei. Não, amados, a gente está correndo risco de fazer isso todo dia, com situações corriqueiras. Talvez algumas pessoas tenham conflitos que se estendem na sua parentela, porque não perdoam. Vem, Deus, se levanta em meu favor. Mas o que compete a você? Perdoar, pedir perdão, se humilhar. Depois você pede que ele venha. Mas o posicionamento primeiro é teu. É meu. Todo mundo pensou agora, é nosso, né? Para completar. É meu, é teu, é nosso. É infiel nos dízimos, nas ofertas, é desorganizado. Ah, minha vida não rompe financeira. Toma seus posicionamentos em fé. Seja fiel, organize sua vida financeira. Depois ele vem. Ele vem. Agora a gente está querendo que ele faça o que nós temos que fazer, irmãos. Sem ter posicionamentos que atraiam a presença dele. E aí dá para falar de um monte de gente, né? Mas eu queria falar de mais um que se chamou Pedro. Todo mundo conhece Pedro, né? Outra pessoa que se reposicionou. E eu queria, assim, a gente não vai poder ler também a história, que é muito grande, mas a gente sabe que Pedro foi chamado por Jesus, né? Para segui-lo. Caminhou com Jesus, foi ministrado, ouviu, viu. Essas coisas que a gente lê aqui, ele viu. Ele estava lá, gente. Ele viu. E aí a gente entra e lê lá em Lucas 22. Coloca Lucas 22. Que é interessante isso aqui. Mas assim, Simão, olha o que Jesus diz para Pedro, gente. Simão, um pouquinho antes de morrer. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te fortalece os teus irmãos. Alguns aqui ficariam ofendidos se Jesus dissesse isso. Eu, crente, desse jeito, né? Toda semana estou lá no ensaio falando aqui. Toda semana estou lá ministrando para as crianças. Toda semana estou lá trabalhando na recepção, ensinando. Eu, crente, Jesus fala para mim, quando você se converter. Porque Jesus sabia o que estava no coração de Pedro. Mas a gente não pode fazer isso não, né? Que a gente não conhece o coração das pessoas, tá, irmão? Cuidado, não vai seguindo também tudo não, que você não sabe. A gente até imagina às vezes pelos frutos, mas não fica falando. Mas Jesus podia, ele sabia. Aí ele vai e fala para Pedro. Ó, Satanás está pedindo aí, eu que estou pedindo a Deus por você, para você ser fortalecido. Mas ó, quando você se converter, deixa lá. Fortalece os teus irmãos. Já deixou uma tarefa ali meio complicada. Aí o que Pedro responde, gente? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo
tanto para a prisão como para a morte. Como assim? Como eu me converter? Eu estou contigo, não abro, Senhor. Eu estou pronto. É interessante, né? Jesus é o próprio Deus. Você está precisando se converter, o cara acha que está pronto. Como é que a nossa visão sobre nós mesmos é muito diferente da visão que Deus tem sobre nós, né? Isso é uma outra palavra, não dá para falar disso hoje. Mas é interessante pensar nisso. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Aí Jesus responde, mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Você que está dizendo que vai comigo até a morte, né? Porque dizer uma coisa, cantar aqui no louvor que o Senhor é tudo, que eu vou até o fundo, que eu... É bom, mas na hora que vem a provação, a perseguição, aí é que vai ser provado diante de Deus se aquilo que a gente fala é de verdade alguma coisa que a gente está vivendo. E aí, é interessante porque o texto vem, depois vamos ver Lucas 22, 24, 62, a gente está pulando, tá? Pode botar lá, do Lucas 22, do 54 ao 62. Tá vendo, irmão? Tá. Então, aí já pulou a parte do Getsêmani, já chegou a parte que Jesus está preso. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, Jesus. E Pedro seguia de longe, ele estava só acompanhando. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Aquele cara, que estava prontão. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que disse. É mentiroso, né? E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarias antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A gente está falando de um homem que andou com Jesus, né? Que era um discípulo, que acreditava que estava pronto para ir até as últimas consequências, mas que diante do medo de ser preso e de morrer, negou Jesus, né? Pedro não negou simplesmente porque eu não quero ser identificado. Não, ele viu o que aconteceu, levaram ele, vão me levar também, né? Estão dizendo que ele vai ser morto, podem me matar também. Então foi medo, gente, foi medo. Agora tem uma coisa interessante, porque depois que Jesus ressuscita, Jesus vai resolver esse negócio com Pedro. Jesus vai lá brigar com Pedro? Não, Jesus vai dar a segunda chance. Porque graças a Deus, Deus sempre nos dá uma segunda chance, né? Ele quer sempre nos restaurar. E aí, o diálogo dos dois, em João 21, 12, é interessante, porque Jesus chega diante de um grupo, né? A Bíblia não fala quantos estavam, mas estavam alguns discípulos. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, né? A gente vê 3 aparições depois da ressurreição para discípulos. Então eles estavam naquela coisa, sabiam que era, mas ninguém queria tocar no assunto. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, interessante, né? Todo mundo ali, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Ele tinha que falar com esse cara. Foi esse cara aí, de todos os outros, o que negou. E ele disse: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros.
tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Gente, não dá para a gente explorar esse texto aqui, mas até o original do ama muda, tá? Eles mudam depois de um determinado momento ali, de um amor fraternal para um amor incondicional. Nisso aqui. Não vai dar para entrar no fato de que Jesus cria o mesmo cenário, tinha uma fogueira de novo. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas nesse texto que eu acho interessantes. O número de vezes que Jesus pergunta e faz Pedro declarar que ama é a mesma quantidade de vezes que ele negou. Foi à toa? Você acha? Eu acho que não. Tinha algo pedagógico ali, né? Era como se cada afirmação daquela ali anulasse uma das outras. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que Jesus dessa vez não está preocupado com palavras. Porque Pedro responde: amo o Senhor. E aí Jesus dá agora, ele não quer de você só uma resposta verbal. Eu quero uma resposta posicional. Você me ama? Então vai lá, faz o que eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Faz o que eu preciso que você faça aqui. Cuida das minhas ovelhas. Porque a gente está cheio de gente na igreja dos dias atuais, dizendo muita coisa para Deus. Mas quando você vai ver o quantitativo, o percentual de trabalhadores no reino, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o discurso não é acompanhado de uma prática compatível. E a gente acha que Deus está acreditando. Quando a gente diz que ama, que está pronto para ir até as últimas consequências. Querido, eu falo sempre isso, eu vou falar isso até Jesus voltar, se ainda estiver pregando. Se ele voltar agora, se voltar mais tarde, estou de bengalinha. Gente, vou estar aqui pregando do mesmo jeito. Cuidado com o que você declara, quando canta, quando fala. Porque se não tem fruto que evidencie isso, é melhor ficar quieto. A gente fala, irmãos, a nossa geração é a geração que, de um tempo para cá, é a nova, que faz as declarações mais extravagantes para Deus. Mas, infelizmente, a coisa é inversamente proporcional, é a que mais está acomodada, que não quer se comprometer com nada, não quer ter trabalho. E aí, a gente vai para João 14, 21, que diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem? Esse é o que me ama. Não é o que diz que me ama. Não é o que fala que está pronto aí até o final. Eu conheci uma pessoa que teve uma experiência, ela cantava no louvor, e ela cantava muito, gostava de uma música que dizia que tu és o ar que eu respiro, se sentir eu não vivo. E ela teve uma experiência um dia de ficar sem ar. Completamente sem ar, parada. E ela não entendeu e perguntou a Deus. E ela disse que ouviu uma voz dizendo assim: para de cantar isso. Eu não sou como o ar que você respira. E você sabe disso. Ela voltou muito arrependida, graças a Deus, daquela experiência. Por quê? Porque na vida dela não tinha entrega. Como na vida de muita gente não tem, gente. E a gente precisa dizer isso, porque isso precisa fazer a gente pensar. A gente está vivendo um evangelho que as pessoas podem viver desde que não exija sacrifício, não tenha que chegar aqui, não tenha que abrir minha casa, não tenha que cuidar de ninguém, eu não tenha minha vida. Então assim, ok, essa é a escolha, mas não cante o contrário. Não declare o contrário, se você não está disposto a fazer isso. Porque Deus está ouvindo. Isso muitas vezes traz condenação sobre a nossa vida, porque a gente fica dizendo tanta coisa para Ele, que Ele pode contar com a gente.
Pedro disse isso, gente. Enquanto Jesus conhecia o coração dele, estava dizendo, quando você se converter, você fortalece os outros. Por quê? Porque Jesus sabia que não estava naquele nível que ele estava dizendo. Enquanto ele dizia, estou disposto até a morte contigo, Jesus conhecia o coração dele, sabia, ele não vai aguentar uma pressão. Mas esse mesmo Jesus quis restaurar Pedro. E ele também quer nos restaurar. Muitas vezes ele nos adverte, né? O tempo todo o Espírito Santo quer nos advertir através da sua palavra, mas por quê? Porque ele quer que a gente se reposicione. Ele quer que a gente venha para o lugar onde ele nos colocou e que a gente tenha atitudes compatíveis com as atitudes que fazem parte desse lugar. Se você ler depois, não vai dar para a gente ler agora, mas depois, a gente foi até o 21, deixa eu ver aqui. Não, coloca Mateus 7, 21, que é o próximo. Mateus 7, 21. Que é um texto que a gente precisa lembrar também, ó. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque Jesus sabia aquele negócio que o pessoal fala aí, que falar é fácil, né? Nem todo aquele que me diz, mas aquele, lê comigo, irmãos, aquele que está nos céus. E qual que é a vontade do meu Pai? É a palavra dele, está ali. Eu vou falar só de alguma coisa que é muito clara, que a gente ouve e consegue entender. Se alguém tivesse aqui os seus últimos momentos de vida e tivesse que dar alguma instrução, você só falaria as coisas mais importantes. Você não ia ficar dando instrução de guarda minha roupa, não sei o que lá, na terceira gaveta, faz não sei o que lá, sempre lave a louça assim. Não. Você ia ali, seu tempo, o que é mais importante para quem está ficando? Gente, a gente vê Jesus nos últimos momentos dele, junto com os discípulos, e ele diz, façam discípulos. Vocês foram colocados na posição de discípulo, então o posicionamento que vocês têm que ter é o de fazer discípulos. Por que tem gente achando na igreja que tem que ter um departamento de evangelismo para que eles façam discípulos? Porque Jesus deu a incumbência de fazer discípulos a quem? Aos discípulos. Como que eu sei que isso não está acontecendo de fato? Dá uma olhadinha ao redor de você, não fisicamente, espiritualmente. Pense como você tem se empenhado em fazer discípulos. Irmãos, a gente precisa se olhar, isso não é uma condenação, é apenas uma reflexão. Porque se nós estivéssemos entendendo isso aqui, a gente já não estava cabendo aqui há muito tempo. Não mesmo. Porque nós achamos que tem coisas que competem aos outros. Né? Muitos anos atrás, lá atrás, teve uma pessoa que falou assim, não, meu chamado é só para trazer as pessoas para a igreja. Aí vocês cuidam. Ela falou isso. De onde que tiraram isso? Tem o chamado do convidador. É verdade que tem gente... É verdade que tem gente que assim, é mais carismático, consegue convidar, trazer, né? Tem gente que tem mais jeito para uma coisa, mas isso não nos isenta dessa responsabilidade de fazer discípulos. E aí, não vai dar, nunca deu na história da igreja, e não vai dar hoje para fazer isso sem posicionamentos. Primeiro porque a primeira carta que as pessoas leem é a sua vida, antes de ler a Bíblia. Por isso a Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Se a nossa vida não atrai, é muito difícil de atrair pessoas pela palavra, porque elas querem ver primeiro os frutos em nós. Não é verdade? Não é perfeição, né? Mas é gente que está se posicionando, que entende que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não vai deixar de ser e não vai dar para a gente adaptar, gente, para atualizar. Você pode mudar tudo. Você pode mudar o estilo, o formato, a maneira, chegar nas pessoas com a linguagem de hoje, pode, mas não mexe na essência, que é a palavra, né? Atualizar o modelo, o método, a maneira é necessário, senão a gente não consegue chegar na linguagem das pessoas. Mas não se negociam os princípios, porque eles não podem ser negociados. Depois você vai ver um Pedro que se reposicionou e que continuou crescendo, tá? A gente não vai ler tudo não que Pedro fez. Vamos só lá para Atos 4, de 13 a 20,
que fala um pouquinho agora de Pedro passando por perrengue e perigo de ser morto. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Então havia uma ameaça. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam. Pedro agora não foi o cara que se escondeu. Olha o que ele diz: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eu já entendi. Então Pedro diz assim: eu já entendi. Vocês estão achando que é melhor ouvir vocês ou ouvir a Deus? Ele deixa uma pergunta que deixa muito claro qual é o posicionamento dele. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, podem nos ameaçar, nós não podemos parar de falar. Esse é um cara que se reposicionou. O cara que fugiu da primeira vez, agora ele sabe quem ele é. Ele foi curado. Ele aproveitou a chance que ele recebeu. E aí depois a gente vai lá para Atos 5, 25 e 32, mais um episódio como esses, em que ele tem que se colocar. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere, já tinham sido presos, estão no templo ensinando o povo. Pedro estava lá de novo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É um outro cara, gente. Interessante que, se você voltar lá depois um pouquinho no texto em que Jesus acaba de falar para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, acho que 2 versículos depois ele fala: vem e segue-me. De novo. Assim como ele tinha chamado para seguir, ele chamou de novo. Por quê? É como se ele dissesse: você saiu da sua posição, vem para cá de novo. Porque eu te perdoei, eu te restaurei. Agora você tem uma segunda chance de viver, de estar na posição de discípulo, mas de viver de verdade como um discípulo. E é o que ele faz. Porque depois você vai ler Atos de novo, tarefa de casa, né? E vai ver que Pedro é uma outra pessoa. Ele tem posicionamentos agora de quem sabe em quem tem crido e que está disposto a ir até a morte por Jesus. E aí não vai dar para falar mais de muita coisa. Mas eu quero só fechar que, assim como Josafá, como Pedro, como muitos outros, nós precisamos, irmãos, primeiro verificar se temos agido na posição que estamos, com posicionamentos dignos dessa posição em que fomos colocados. Como filhos de Deus, como filhos humanamente falando, como marido, como esposa, como líder, como liderado. Se a gente tem agido dentro dessa posição. E a segunda coisa que a gente tem que pensar é: se eu tenho consciência de que eu deixei de tomar alguns posicionamentos que eram necessários, que Deus esperava de mim, eu preciso me arrepender e pedir perdão. Porque esse é o caminho para a gente se reposicionar. E o Senhor está nos fazendo um convite ao reposicionamento nessa noite. Talvez você esteja aqui e você tenha sido uma pessoa que se afastou dos caminhos de Deus. Ele está chamando você para se reposicionar novamente. Ele está dizendo: segue-me novamente. Mas talvez você esteja aqui e nunca ninguém percebeu que você se afastou. Mas você sabe que você está se afastando, sabe? Cada dia um pouquinho, por causa de posicionamentos. Chega uma hora, gente, a pessoa pensa que foi sem querer, foi do nada. Ela cai da cadeira, toma uma rasteira, mas o processo já começou há muito tempo. Ela foi sendo empurrada pelas circunstâncias, acreditando nesse século, amando o presente século, sendo amiga do mundo, e foi se constituindo inimiga de Deus.
mesmo frequentando igreja. E eu quero convidar você a orar nesse momento. Nós vamos orar por todo tipo de situação. Se você está na posição, faça aquilo que Deus falou para Josafá. Fica nessa posição. Mantenha-se aí. Não sai dela. Mas se você tem consciência de que saiu dela, seja muito sincero com Deus agora. E diga: Senhor, eu não tenho me posicionado como o Senhor espera. Me perdoa. E me coloca no lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Mas não faça isso, irmãos, apenas de uma maneira emocional. Faça isso de maneira consciente. Porque Deus quer nos colocar na posição novamente. Quando a gente tem essa consciência, Ele pode nos usar no nível que muitas vezes a gente está esperando ser usado, mas Ele não pode. Eu quero que você ore com muita sinceridade no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós fomos expostos à Tua palavra, Senhor. E nós temos entendido, Senhor, que o Senhor é fiel à Tua palavra, Senhor. Que o Senhor não pode negar a si mesmo. E pela Tua palavra nós entendemos que o Senhor espera de nós alguns posicionamentos, Senhor. Que o Senhor espera de nós, Senhor Deus, que o nosso amor pelo Senhor, pela Sua obra, não se resuma àquilo que nós cantamos, mas que seja de verdade algo, Senhor, que o Senhor possa ver na maneira como nós agimos. O Senhor conhece as nossas obras. E nós queremos nessa noite, cada pessoa que está aqui, Deus, cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu quero pedir no nome de Jesus, Senhor Deus, aqueles que já têm entendido isso, que o Senhor os ajude a se manter nessa posição e a continuar vivendo, Deus, de maneira obediente à Tua palavra, firmes nos Teus propósitos, nos Teus princípios, Senhor Deus, amando o que o Senhor ama, valorizando o que o Senhor valoriza. Em nome de Jesus. Mas eu quero pedir, Deus, também por aquelas pessoas que têm consciência de que não têm estado nessa posição, Senhor. Que não têm tido posicionamentos que agradam ao Senhor, que não têm buscado ao Senhor, que têm se tornado muito amigos desse mundo. Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento sincero, genuíno, e que o Teu Espírito Santo possa ministrar, Deus, e reposicionar pessoas nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero clamar por isso, Deus. Haja pessoas sendo colocadas novamente na posição de onde elas nunca deveriam ter saído. Senhor, talvez haja pessoas aqui que estão longe do Senhor, que se afastaram, que elas também se arrependam nessa noite, Deus, e digam: Senhor, eu estou aqui, me coloca de novo no lugar de onde eu nunca tinha que ter saído. Pai, talvez haja pessoas aqui que nunca nem ouviram Tua palavra, ou que ouviram, mas nunca entenderam que o Senhor tem um plano. Que o Senhor toque na vida delas também, Senhor. E que elas ouçam o convite que o Senhor faz a todos nós: vem e segue-me, Senhor. Que pessoas recebam o convite de Te seguir. Que outras escutem esse convite e façam isso novamente. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, de ser pessoas que apenas falam coisas, e ajuda-nos a ser pessoas que fazem coisas, que têm posicionamento digno, Deus, daquilo para que nós fomos chamados. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nós, Senhor. Que essa seja uma semana, Senhor Deus, de muita mudança de posicionamento, em nome de Jesus. E por causa desse posicionamento, Senhor, e por causa da Tua palavra, porque nós temos aprendido como o Senhor age, por causa disso, Senhor, nós profetizamos muitas situações sendo mudadas, Senhor. Muitas situações sendo mudadas, Senhor. Nós queremos atrair a Tua presença, Senhor Deus. Mas nós não vamos atraí-la sem obediência e sem uma entrega total, Senhor. Por isso, recebe, Deus, a nossa oração nessa noite. Recebe a nossa entrega, recebe o nosso coração. E recebe, Deus, a disposição do nosso coração de Te servir com tudo que nós somos, Senhor. Muito obrigada, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.